Fala, galera! Fala, galera, beleza? Bem-vindos ao sala de dilatação dos sólidos, mais precisamente a dilatação linear. Então, nos conceitos da termodinâmica, a dilatação térmica é o nome que se dá ao aumento de volume de um corpo ao ser exposto a um aumento de temperatura. Para ficar mais fixo na cabeça de vocês, aqui no quadro tem a representação de uma barra de ferro. Essa barra de ferro sofreu uma dilatação. Essa dilatação é dada como ΔL. Então, reparem que o ΔL seria o quanto que essa barra dilatou, é a diferença entre essas duas barras. Então, esse ΔL aqui é calculado dessa maneira. L0, ou comprimento inicial, vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes o ΔT, que é a variação de temperatura. ΔL também pode ser calculado dessa maneira aqui. Por quê? Porque em algumas questões eles podem te pedir ou o ΔT ou o coeficiente de dilatação e te darem um valor para ΔL. Então é bom que vocês tenham em mente essas fórmulas aqui. ΔL, que é igual a L final menos L inicial, comprimento final menos comprimento inicial. Esse L aqui, ele pode ser calculado também dessa maneira. L igual a L0, ou comprimento inicial, mais o ΔL. Para que o assunto fique mais claro na mente de vocês, nós vamos fazer algumas resoluções de questões sobre dilatação linear. A primeira questão diz: o gráfico abaixo representa a variação de comprimento de uma barra homogênea. Com a temperatura, determine o coeficiente de dilatação linear de que a barra é constituída. Primeiramente, a gente vai descobrir o ΔL, que é o L final menos o L inicial, que é o comprimento. Tá, o L final, que é 2,02, menos o L inicial. O 2,00 vezes 200 vai dar 400 e o coeficiente de dilatação linear. O 400 que estava multiplicando vai passar para cá dividindo. E essa divisão vai dar 0,00005. Em algumas questões, eles pedem em notação científica, então a gente vai transformar para notação científica. Vai ficar 5 vezes 10, 1, 2, 3, 4, 5. E negativo, porque a vírgula andou para a direita. E esse daqui é o resultado final. Espero que vocês tenham entendido. Tá, agora vamos para a segunda questão de dilatação linear, no qual fala o seguinte. A extensão de trilhos de ferro sofre dilatação linear. Calcule o aumento de comprimento que 1000 metros dessa ferrovia sofre ao passar de 0 graus para 20 graus Celsius, sabendo que o coeficiente de dilatação linear do ferro é 12 vezes 10 elevado a menos 6. Então, na questão, ele quer saber justamente o quanto que dilatou, o quanto que foi dilatado. Então, vai usar a fórmula de dilatação linear e só vai substituir os valores. Então, ΔL, que é o comprimento inicial, está falando que é de 1000 metros, vezes o coeficiente, que é 12 vezes 10 elevado a menos 6, e a variação de temperatura, que é final menos inicial, que no caso dá 20. ΔL, 1000, 20 vezes 12, que dá 240, vezes 10 elevado a menos 6, ΔL, igual a 1000 vezes 240, que dá 240.000, vezes 10 elevado a menos 6. Geralmente, nas questões, eles sempre pedem em número com vírgula, número menor. Então, repete ΔL e vai pulando as casinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 2,4, aí no caso menos 6 mais 5, que é a quantidade de casas que eu pulei, que é igual a menos 1, vezes 10 elevado a menos 1. E essa seria a resposta. Espero que vocês tenham gostado e... Agora vamos para a terceira questão de dilatação linear. Fala o seguinte: uma barra de 10 metros de alumínio a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius fica exposta ao sol, sendo sua temperatura elevada para 40 graus Celsius.
Sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio é 22 vezes 10 elevado a menos 6, calcule a dilatação sofrida pela barra. Ou seja, ele quer justamente a dilatação linear. Para ficar mais fácil, você sempre retira os dados que a questão mesmo te dá. Aqui ele diz que o comprimento inicial da barra é 10 metros. O ΔT é a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a inicial. A inicial dele era 20 graus Celsius e a final 40, que aí a sua variação vai ser 20 graus Celsius. E o coeficiente de dilatação linear, que é 22 vezes 10 elevado a menos 6. E a equação anteriormente vista é comprimento inicial vezes coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Com esses dados é só você jogar na fórmula que você vai descobrir a variação... como é que é? O Caio dita. Como é que é o nome disso aqui? Linear. Coeficiente de dilatação linear. Comprimento inicial, que é 10 metros, vezes coeficiente de dilatação, que é 22 elevado vezes 10 elevado a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é 20. Primeiro eu vou fazer a multiplicação dos números que estão sem a notação científica, aqui 10 vezes 20, que vai dar 200, vezes 22 vezes 10 a menos 6. Agora eu vou multiplicar o 200 vezes 22, que dá 4.400, vezes 10 elevado a menos 6. Aqui, para não ficar um número grande, eu vou andar com a vírgula para diminuir esses zeros aqui. Eu vou andar 1, 2, 3. Vai ficar 4,4 vezes 10. Como eu andei para a esquerda, vai ficar com um sinal positivo. Então vai ficar 6, menos 6, mais 3, que vai dar menos 3. E esse aqui foi quanto a barra dilatou. Oi pessoal, então, pra ficar mais fixo ainda na cabeça de vocês, questão de dilatação linear, a gente vai ensinar uma musiquinha pra vocês ficarem cantando e dançando na hora do vestibular e garantirem a aprovação. Vamos lá? Vamos lá! Hoje a aula é maneira de dilatação linear e cantando fica fácil aprender a calcular. Hoje a aula é maneira de dilatação linear e cantando fica fácil aprender a calcular. O delta já variou, a barra vai esquentar. E o meu coeficiente de dilatação linear variou, 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 variou. E quando a minha barra variar, L vezes alfa vezes delta teta. E quando a minha barra variar, L vezes alfa vezes delta teta. Dilatação, a gente vai esquentar a moeda e ver se ela passa no buraco. Agora ela está passando tranquilamente, mas quando esquentar ela vai dilatar e vai acabar travando no buraco. Ué, tá passando. Como vocês podem ver, dilatou, não entra mais. E é isso aí.